O Mano Mano que começa agora tem um grande potencial para termos 11-0. Eu não sei se isso vai se confirmar, mas a gente vai... Há muito tempo não tem um 11-0 nesse programa, não? A gente vai de Corinthians. É que hoje não é o titular, hoje é o reserva que tá ali, não vai lembrar. Mas o titular lembrarei. Há muito tempo não tem um 11-0. Sabe sobre o que é esse Mano a Mano aqui? Teve um Flamengo e Santos, da época que o Flamengo tava bombando, que foi 11-0. Esse Mano a Mano aqui se trata do maior clássico do Brasil. Não, o maior clássico do Brasil. Há controvérsia. É Grenal, a maior mas rivalidade. essa é uma outra. Isso. É que eu já queria, tô com tempo, né? A gente tá de boa, Isso. não estamos aqui o dia inteiro, quase trabalhando. Roda a vinheta então, porque o negócio é Corinthians e Palmeiras que duelam na Neoquímica Arena no final de semana. Rapaz, os momentos são bem diferentes. Tu que gosta. Bom, já vou alertar aqui que estamos gravando esse programa antes do Palmeiras jogar pela Libertadores. Eu acho que não vai acontecer nenhuma catástrofe, né? Glorioso Deportivo Pereira. Tem uma vantagem Pereirão. gigantesca, mas não sei se pode acontecer uma lesão, alguma coisa nesse sentido. Então, tá? Só pra você saber. Vamos começar com os goleiros. Aí, nós temos um duelo muito alto. Mas, conhecendo a gente, acho que sabem qual é o voto. Cássio ou Everton? Pô, cara, é uma sacanagem não votar no Cássio, mas eu vou votar no Everton. Eu acho que se eu tivesse um jogo hoje... Tá vendo como a gente comete injustiças às vezes? Acho que ali, e faria aquele negócio, se chegasse ali pra disputa de pênalti, eu emularia Louis van Gaal e botaria e substituiria o Everton pelo Cássio. Tá bom. Você é muito xingado pela Fiel, não? Não, mas... Não, acho que não. Esses Acho que dias sim. acabou o jogo do Corinthians e tal, e aí um cara me mandou uma mensagem: ô, Formiga, você acha que o Cássio teria feito alguma diferença nas eliminações do Brasil na Copa? Eu não aguento Ele teria mais pego aquela receber bola do De Bruyne? Eu falo, cara, eu acho que não. Mas em 2022, talvez tivesse feito a diferença. Assim, mas numa boa, eu falei, tivesse ali no elenco, fosse pros pênaltis, o Tite podia ter posto só ele. O que ia É que ser tinha que ter ido pros eu pênaltis. duvido. E a gente aí poderia pensar sobre isso. Duvido, sinceramente, eu duvido que o Tite trocaria o Alisson que não, pra imagina. botar Eu também alguém acho nas que não. penaltis. É que ele Duvido. perguntou, você acha que poderia fazer a diferença? Eu acho que não só tem se fosse nenhuma nos chance. Mas nos pênaltis. pênaltis só. Em Pra você. 2022, pra mim só nos pênaltis. Mas eu acho que a substituição é nenhuma chance de fazer. Nenhuma. Pelo que o Tite, a forma do Tite Eu também acho que é assim, uma coisa... Dito isto, o Everton, apesar de eu achar o Cássio gigantesco, maior ídolo da absurdo, história do Corinthians. eu acho que tá entre ele ali e o Marcelinho Carioca, mas eu acho que vai terminar, ele vai acabar passando, porque assim, ele não tem questões. Ele só teve vitória, foi altamente decisivo e não teve questões. O Marcelinho, até por uma questão de personalidade, ele teve questões com o torcedor do Corinthians, ele entrou em embates que o Cássio não vai entrar. Depois jogou no Santos. Bruno Mendes ou Mike? Bruno Mendes ou Mike? Mike, o polivalente, né? E o Bruno Mendes não tá bem não, né? Na lateral. O Bruno Mendes é o quebra-galho e o Mike hoje é um dos principais laterais, um dos principais da posição do futebol brasileiro. Foi a minha seleção do brasileiro, inclusive. Foi Gil a e minha Murilo. também. Foi a minha também. Gil e... Murilo, do Palmeiras, no caso, Murilo do porque o outro já nem Palmeiras. tava no Corinthians. Murilo do Palmeiras, acho que o Gil deu uma reagida aí, não tá igual já teve, mas o Murilo, um nível impressionante, assim. Impressionante a dupla de zaga do Palmeiras. Se em algum momento tivesse Murilo e Murilo, eu ia no Murilo. Do Corinthians. Mas eu não tá mais, então não tem como. Aí vai ter que ser no Murilo. Tá. Eu voto. No final votei no Murilo. Eu só queria exaltar aqui que haja mental o senhor Gil, porque pela mãe do guarda, a rede social, assim, ultimamente, acaba com o Gil. Não só a rede social, né? Porque a importa de hotel já foram encher o saco do cara. Exatamente. Mas eu acho que o Gil, assim, até nesse ele episódio especificamente... Foi muito... Uma calma. Tem uma página que eu sigo lá de coisas budistas e ele sempre mostra gente muito nervosa com alguém muito calmo. O Gil poderia estar na página. Porque ele não dá um pio, né? Quando a dupla do beach tênis, a gente acerta uma... o jogo tá pá, daí tu acerta uma curtinha. Daí tá de bem com o Buda. Porque tem que ter calma, né? Depois pá, pra tu dar uma curtinha é massa. Mas nesses vídeos, normalmente eu me identifico com a pessoa que tá puta. Normal. Acho que faz bastante sentido. Tu tá te identificando corretamente. Por que será? Mas eu tô no caminho do retorno, como diria o outro, que é... Lucas Veríssimo ou Gustavo Gomes? Pô, adoro o Lucas Veríssimo, assim, nível altíssimo, mas não dá, até porque... Qual é o Lucas Veríssimo? Eu tava vendo até esses meninos que fazem scout de várias empresas, né, que ajudam os jogadores até.
E ele colocou que nunca viu um número de desarmes tão grande quanto o Lucas Veríssimo fez no jogo contra o... Foram 20 blau já. Estudiantes, 21, eu acho. Mais. Cortes, né, no caso. Considerou como corte. Vou até olhar aqui. Mas é Gu, né? O que a gente faz? Gustavo Gomes, não tem dúvida. Essa daí eu fui assim, eu fui impactado por isso de alguém falando. O Lucas Veríssimo podia virar barbeiro. Cortes, podia virar barbeiro, porque ele teve 21 cortes no jogo. Recebi também. Gênio. Tá, Fábio Santos ou Piquerez? Poupa tempo no Piquerez hoje, pra mim. Pra você também? A constância do Piquerez, ela é difícil. Maicon e Menino? Maicon e Menino. Menino. Uma disputa legal essa aí. Tá, mas pensou demais já. Não, eu vou acabar votando no Menino, mas é porque assim... Maicon eu acho que é muita oscilação ainda. Esse é o ponto. O bom jogo do Maicon, ele é muito bom. Isso. Mas ainda são poucos. Eu acho que assim, o bom jogo do... Sei lá, o bom jogo do Maicon talvez seja melhor do que o melhor jogo do Menino, que vai ficar muito pelos gols que fez, e decisivo e tal. Como jogador, acho que não tem nem discussão pra fazer a função. Acho que o Maicon é melhor que ele, mas aí eu voto no Menino. E aí? Também. Acho que o Maicon tá muito inconstante, vários jogos. Talvez seja culpa mais do time. Eu ia dizer do Vanderlei. Sim, também. Mas acho que tem alguns momentos ali que me parece que ele tá entregando menos até fisicamente também, em alguns momentos. Né? Eu tinha curiosidade de ver ele num time arrumado hoje. Eu também acho. E o Menino é beneficiado, talvez o Menino até seja beneficiado pelo sistema também, né? Sim. Então, um prejudicado pelo sistema, faz ele estar pior do que provavelmente ele está, e o outro é ajudado pelo sistema, faz ele estar melhor do que normalmente estaria. Mas acho que é isso. Coletivo, né? A gente insiste em fazer o quê? Individualizar, como é o mano a mano. A gente contribui para poder serviço, né? Moscardo e Zé Rafael. Cara, é uma pena não votar no Moscardo, que tá muito bem. Se fosse Moscardo ou Menino, eu ia no Moscardo. Eu, possivelmente, mas o sistema também, o que deixa o Moscardo tendo que compensar a coisa dos outros, que ele fez em Estudiante. Sou eu no Estudiante, em algum momento eu ia chegar assim, 30 do segundo tempo, vai lá. 30 do primeiro tempo, vai lá. Só. É isso mesmo? Só eu que vou ter que resolver tudo aqui? Porque o cara tava correndo igual a barata tonta daqui pra lá, dá carrinho, dá bico pro alto e não tá lá. E bola na trave, e bola pro Cássio. Então, assim, foi um troço de maluco. Mas eu voto no Zé Rafael, que hoje é um dos melhores da posição do Brasil. Nossa, isso em pelada tem direto. Qual é? O Moscardo seria o cara falar, meu irmão, eu vou ficar correndo feito um filho da puta aqui sozinho, como mais não. Ao invés de estimular os outros, o cara para também. Só que, como obviamente não é pelada, o Moscardo seguiu fazendo o que ele tem que fazer. Mas eu vou te contar que eu penso isso, que pra ser atleta assim, tu tem que dar uma... É outro nível mental, não tem como. Um grau de... Porque eu acho que assim, é isso, Buda, tipo, né? isso. Tem que tipo assim, se eu sou o Gil, eu ia querer entregar. Total, depois, fica puto. Vão se cagar vocês aí, ficar me xingando. Vamos ficar tomando porrada aqui, vocês aí, velho. Na pelada esse diálogo é certo. Mas no futebol profissional eles estão evoluídos. E aí você vai dizer? Com certeza. Tá bom. Juan Oliveira ou John? Lembrando que colocamos John, não sabemos exatamente o que o nosso grande Abel Ferreira vai fazer na vaga do Dudu, né? O Lucha gosta aí, né? É difícil, cara. O Lucha eu acho que gosta do Juan Oliveira, né? E eu não entendi ainda por quê. Eu acho que pela hierarquia vai acabar sendo o Breno Lopes, mas enfim, acho que tanto faz na discussão. Acho que hoje a gente tá falando de um John que, por mais que nem seja o melhor lado dele lá, né, na esquerda, mas ele tá mais pronto, né? Não tem muito o que fazer. Pra você, VS? Eu tenho muita dificuldade para votar, porque acho que o Juan Oliveira é meio com uma coisa da cabeça do Lucha para ter tantos minutos assim. E o John, às vezes que eu vi, eu acho que ele entregou menos do que a gente supunha. Eu tenho um pouco de dificuldade nesse voto, porque acho que o Juan não tá bem, é meio que uma coisa que o Luxemburgo quer, que eu não consigo entender o que ele tá vendo para ter tantos minutos. Ninguém. Mas acho que o John, no geral, tá me entregando menos do que eu imaginava. Acho que às vezes ele entra meio... Vou votar no John, tá bom. Vou votar no John, mas não tenho muita certeza desse voto, não. Mas o Juan Oliveira não me motiva a votar nele. Bom, agora eu acho que é o duelo que pode não fazer ser 11-0. Mas pode, não é uma certeza. Renato Augusto ou Veiga? Porra! Aí a produção arrebentou com a gente, né? Aí a produção arrebentou com a gente. Lembrando sempre que Renato Augusto tem sido um pouco técnico.
Cara, se eu pro jogo de agora eu escalaria o Veiga. Não olha assim pra mim não, porque dessa vez eu não vou te defender. Dessa vez não dá. Inclusive esses dias, eu não sei qual foi o... Nem tenta me convencer. Não, dessa vez não tem como. Assim, eu sou muito fã do Renato Augusto, mas o Veiga voltou a jogar demais, é muito gol decisivo. Eu acho que assim... A última imagem que a gente tem é do Renato Augusto jogando de 9. Ele tá executando... E o Veiga fazendo um gol que ele tira da cartola. Exatamente. Meu pai do céu. Pra agora, Veiga. E o ano do Renato Augusto é muito picotado, gente. É complicado. É muito picotado mesmo. Mas aí, assim... E às vezes é picotado pelo treinador também. Não, eu acho que pelo treinador... Não só pelo treinador, mas pelas decisões do treinador. Porque a informação que a gente tem é que o Maziotti, que é o chefe do departamento médico, basicamente, né, do Corinthians, achou que ele não tinha que jogar tal jogo, que o Vanderlei botou pra jogar. Então, assim... Tem decisões aí do Vanderlei também a serem questionadas em relação à temporada do Renato. Rojas ou Arthur? O Rojas teve um impacto ali inicial. Eu acho que ele é até um jogador com mais técnico, refino, mas não tem como, né? O Arthur é uma constância absurda. E são jogadores totalmente diferentes, né? Mas é Arthur. Eu preferia fosse para ter inicialmente o que você quer desde o início da temporada para lapidar ao seu bel prazer. Eu prefiro um cara como o Rojas, mas não é sobre isso, né? Mas eu acho que se pergunta pro Abel Ferreira, eu acho que ele prefere o Arthur. Com certeza. Do mesmo jeito que ele preferiu o Rony ao Cavani. Pode ser. E aí, senhor? Não, eu vou de Arthur também. Eu acho que se a gente... É que o 11-0 vem Palmeiras e Corinthians não vão se enfrentar novamente, né? Não vão se enfrentar novamente no ano. Não. Então, mas eu acho que talvez se ele se enfrentasse daqui a 3 meses, eu acho que talvez a gente poderia ter alguns argumentos para votar no Rojas. Hoje, eu acho que a gente não tem o argumento para barrar o Arthur e escalar o Rojas. Por mais que o Rojas tenha qualidade, batida na bola absurda, Arthur. Boa. E aí, pra gente fechar, Yuri Alberto ou Rony? Aí ele vai dizer, o maior poupa-tempo da história desse programa. Mas pega top 15. Não? Não sei se... Rony. Não dá, né? Tem o que fazer. E o trabalho? Mas só um aí recebeu a proposta do West Ham. E o trabalho? Mas o Rony teve proposta aí, não teve? Acho que teve proposta. Acho que teve da Arábia, não foi, não? Não sei. Inclusive. E o Palmeiras não vendeu. É brincadeira. Não, disserte. Disserte sobre o tema Abel Ferreira e Vanderlei Luxemburgo, por favor, não. Estou aguardando. Eu gostaria muito de ter as conexões para chegar naquele raciocínio de que o plano era, eu esperava tomar 1-0 no primeiro tempo. Ou não, eu queria tomar, 1-0 no primeiro tempo. Eu queria tomar 1-0 para tentar defender aqui os projetos. Eu acho que a outra resposta é pior do que essa. Porque essa... A da estratégia é pior do que essa. Eu acho que ele errou, essa ele podia ter dito, ele falou assim, a gente estava preparado para ir perdendo por 1, ou a gente pode dizer, a gente... pelo cenário do jogo, talvez fosse normal ou esperado. O normal não pode, que já deu confusão. Talvez ele... Eu também acho. O queria, eu acho que ele usou mal. Então acho que eu dou até o benefício da dúvida. Mas a outra resposta é que ele diz. A estratégia foi certa. Classificamos, não classificamos? Então, foi certa. Essa é pior. Mas o benefício da dúvida, pra mim, ele acaba quando você junta as duas respostas na mesma entrevista. Mas eu acho... Se você tinha dúvida de que ele se expressou mal, quando você ouve essa resposta de o time dos caras tem qualidade, a gente pediu pros pênaltis, a gente vê que os nossos jogadores sabem bater pênalti, a gente tem um grande defensor de pênalti. É brincadeira. Assim, não tem nenhuma dúvida, então, pra mim, do que ele queria contra o São Paulo. O trabalho do Vanderlei é muito ruim. É muito ruim. E eu acho que tem uma cereja do bolo nas entrevistas. E é ruim, também. Acho que é isso. Mas é ruim no nível da gente hoje não saber qual é o plano que ele quer pro time. É verdade. E aí acho que é muito complicado. De repente a gente até saiba, mas não quer acreditar, né? Porque de repente o plano é esse que ele fala mesmo. Aí a gente não quer acreditar que o Vanderlei tem esse plano. E desculpa, ninguém que toma 30 finalizações e 4 bolas na trave com o goleiro batido em 3, deu certo esse plano. E assim, o plano não é esse. Não, e o goleiro fez pelo menos 4 defesas grandes. Pelo menos 4. Venha com... Ninguém tem esse plano. O time soube sofrer, porque não soube. Só o diretor do Missão Impossível tem esse plano. O time não soube dar uma cena absurda e só isso. Definitivamente. Então, temos aqui o famoso 12-0 para o Palmeiras. Vou dar a escalação completa. O Everton, Mike, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael, John, Veiga, Arthur e Rony, treinados por Abel Ferreira. Aí chega no final de semana.
E o Corinthians venceu. Aí priva o programa e tira da lista. Exatamente. Os últimos amassos, lembrando que esse programa não é um palpite do jogo, mas os últimos amassos que deram aqui, 9-2, 10-1, foram a nosso favor. Mas porque ninguém no lembra, campo, Vitor Sérgio, porque no ninguém quer campo saber deram. disso Então, não, isso que eu tô amigo. falando. E desculpa, assim, eu só acho que o Renato realmente, e quem sabe A produção poderia o Moscardo. A produção poderia ter Não, dado Moscardo uma... e Não, Rafael Moscardo não com o tem Zé como. Rafael não tem como. Mas eu tô pensando que Não tem como. se o torcedor do Corinthians votasse, eu acho que até ele votaria em quase todos aqui que a gente votou. Exatamente. Pode ser. Mas no Moscardo, Talvez. no Renato, pode ser que sim. É a vida, gente. E aí, o momento se for esse. esculhambar, se for tirar a gente pra merda, faz isso, mas compartilha o link, que é importante pra gente. E eu gostaria Fala assim, olha o que aqueles solidário, merdas né? falaram, já solta o link. E eu gostaria sempre de lembrar que teve um Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena no Campeonato Paulista em que o Corinthians jogou bem. Quem E vai era treinado apresentar esse por programa aqui Fernando quando Lázaro. você estiver fora? E terminou 2-2. Não sei, mas não sou Jorge eu. Igor? Quê? Acho que eu vai tava cuidar do programa aqui quando a moça Eu vou estiver? tirar uma Boa questão. fériasinha. Boa questão. Vai trazer umas pra- muamba vai lá? pra Mas Nova vai Vai York. fazer só. encomenda? Não. Eu também não sou muito chegado. Não. Vai pra Nova York, que maravilha. Delicioso. Arrebente. Ela vai sair de arrebente, São Paulo, vai pra arrebente. São Paulo. Beijo. Que fala inglês.